Olá, me chamo Ricardo Romero e vou apresentar o artigo Tamanho do Private Equity, Tamanho do Investimento e Criação de Valor, de Mark Humphrey Jenner. Este artigo tem como objetivo analisar por que grandes fundos de Private Equity ganham menores retornos comparados a pequenos fundos. Para tal, o autor desenvolve um modelo matemático que prevê que grandes fundos de Private Equity devem obter retornos mais baixos em média e perdem especialmente quando investem em pequenas empresas. Para confirmar as previsões deste modelo, o autor realiza análises empíricas de uma amostra de 1.222 fundos de Private Equity. Como resultado, verifica-se que investimento em pequenas empresas é a principal, mas não é a única forma de perda para grandes fundos de Private Equity. A partir do embasamento teórico, o autor verificou que os grandes fundos possuem várias vantagens em relação aos pequenos fundos. A primeira vantagem é a conexão com outras instituições financeiras. Essas conexões garantem melhores termos de acordo com bancos de investimento, reduzindo custos e melhorando os retornos de IPO. A segunda vantagem é a diversificação internacional, possível apenas para grandes fundos. Desta forma, se os grandes fundos apresentam várias vantagens em relação aos pequenos fundos, por que então geram menor retorno? Isso é explicado por 4 pontos. O primeiro ponto está relacionado ao nurturing, que está diretamente ligado ao smart money. O que seria isto? As pequenas empresas, quando recebem investimento, além do capital, elas também necessitam do know-how gerencial das empresas que nela investem. O segundo ponto trata-se dos benefícios financeiros em investir em grandes empresas. Conforme explicado anteriormente, devido à conexão com outras instituições financeiras, os grandes fundos conseguem levantar grandes valores financeiros e, dessa forma, tendem a investir em maiores empresas. O terceiro ponto em questão trata-se do pioneirismo dos pequenos fundos de Private Equity. Esses pequenos fundos, por apresentarem uma limitação de capital e uma limitação geográfica de investimento, acabam focando em pequenas empresas no espectro pequeno de fundos a serem analisados. Dessa forma, conseguem identificar os melhores negócios primeiro que os grandes fundos. O último ponto é o excesso de caixa e conflito de agência. Grandes fundos tendem a investir em pequenas empresas quando apresentam excedente de caixa. Isso pode caracterizar uma gestão de forma secundária nessas pequenas empresas. Dessa forma, isso pode caracterizar um conflito de agência e destruir valor neste negócio. O embasamento teórico sugere que os grandes fundos obtêm retornos mais baixos, entretanto, não mostram por que isso acontece. Para tentar explicar este fenômeno, o autor analisa a relação entre os tamanhos dos fundos, o tamanho dos investimentos e o retorno dos investimentos. Para a realização das análises empíricas, o autor determina como variáveis de performance a TIR e múltiplo de liquidação, e como variável de tamanho o tamanho do fundo, sendo o tamanho médio das empresas que o fundo investe. Determina também variáveis de controle, que são fatores que podem explicar a relação entre o tamanho do fundo e seus retornos. E, por fim, variáveis que podem influenciar os retornos, que são as variáveis de diversificação. Durante o processo de análise empírica, o autor realiza 4 análises. Na primeira análise, o autor relaciona o tamanho do fundo e o desempenho do fundo. Neste ponto, deve-se responder a seguinte pergunta: em geral, grandes fundos obtêm retornos mais baixos? Realiza-se a estatística univariada pelo tamanho do fundo, a partir do t-test. O primeiro resultado obtido é que grandes fundos apresentam TIR e múltiplos significativamente mais baixos. O segundo resultado é que grandes fundos são mais diversificados, investindo em mais diferentes regiões e tipos de indústrias. O terceiro resultado apresentado é que grandes fundos são menos propensos a investir em mercados lotados.
Desta forma, esses resultados sugerem que grandes fundos de private equity geram retornos mais baixos, mas é necessário controlar as características do fundo ao analisar esses retornos. Dessa forma, através de estatística de regressão, se verifica que o coeficiente do tamanho do fundo é significativo e negativo em todos os modelos e para ambas as medidas de desempenho. Outros resultados importantes são: a experiência do fundo aumenta o seu retorno. A diversificação na indústria e região geográfica melhora TIRs e múltiplos. As taxas reduzem o desempenho. O estado, região do fundo é importante. Por exemplo, os fundos da Califórnia têm retornos mais altos do que os fundos de Washington. Como resultado economicamente significativo, temos que os menores 25% dos fundos da amostra recebem TIRs de 14,7%, enquanto os 25% maiores recebem TIRs de 4,57%. A segunda análise empírica leva em consideração uma combinação do tamanho do fundo e do tamanho do investimento e compara o retorno. Neste ponto, a pergunta a ser respondida é: investimentos em pequenas empresas podem impulsionar o resultado? Verifica-se no gráfico que para cada combinação de tamanho de fundo e tamanho de investimento existe uma TIR relacionada. Sendo assim, grandes fundos geram retornos menores do que os pequenos fundos. Os retornos mais baixos são atribuídos a grandes fundos que investem em pequenas empresas. Pequenos fundos obtêm retornos mais elevados. Isso parece se manter independente do tamanho do investimento. Verifica-se na estatística de regressão, a partir do coeficiente negativo, que os grandes fundos obtêm retornos menores quando investem em pequenas empresas. Os resultados economicamente significativos dizem que grandes fundos ganham ao investir em grandes empresas, mas perdem se investirem em pequenas empresas. Para os maiores 25% dos fundos, investimentos nas 25% das maiores empresas geram TIRs médias de 5,17%, enquanto os investimentos nas 25 menores empresas geram TIRs de 2,98%. A terceira análise empírica verifica o comportamento dos fundos de aquisição e dos fundos de riscos. Neste ponto, a pergunta a ser feita é: existem diferenças de resultados entre fundos de aquisição e fundos de riscos? Inicialmente, para responder essa pergunta, o autor realiza estatística multivariada, utilizando-se a TIR como variável dependente. Os subgrupos analisados são fundos de aquisição em estágio final, fundos de risco em estágio inicial, fundos de aquisição apenas e fundos de riscos apenas. O principal resultado demonstrado nessa análise é que o termo de interação entre o tamanho do fundo e o tamanho do investimento é negativo em todos os modelos, validando os resultados anteriores de que a TIR deve diminuir com o tamanho da empresa. Sendo assim, no geral, os resultados indicam que a distinção entre fundo de aquisição, buyout, e fundo de risco, venture, não influencia os resultados. Como última análise empírica, o autor verifica se os grandes fundos investem em grandes empresas de forma otimizada. Sendo assim, a pergunta a se responder nesse momento é: os grandes fundos investem em grandes empresas? Para tal, utilizou-se estatísticas univariadas, Logit, Ordered Logit, e o método dos mínimos quadrados, utilizando-se como variável dependente o tamanho médio do investimento do fundo. Nas duas primeiras colunas, aplicou-se o modelo de regressão logística Logit. Os resultados apresentados mostram que o tamanho do fundo aumenta significativamente a probabilidade de que o tamanho médio do investimento esteja nos 25% superiores da amostra.
Na terceira coluna, aplicou-se a regressão logística Ordered Logged, onde os resultados indicam que a probabilidade de investir em um quartil de tamanho de investimento maior aumenta com o tamanho do fundo. E por último, pelo método dos mínimos quadrados, verificou-se que o tamanho médio do investimento aumenta com o tamanho do fundo. Como conclusões, temos que este artigo mostra que os investimentos em pequenas empresas são um dos principais direcionadores, key drivers, do efeito do tamanho em fundos de private equity. O modelo teórico, como visto anteriormente, prevê que grandes fundos devem obter retornos menores em média e devem obter retornos especialmente baixos quando investem em pequenas empresas. A intuição é que, para os grandes fundos, as vantagens estão em levantar capital e usar conexões, enquanto que para os pequenos fundos, as vantagens estão em estimular e nutrir empresas jovens. Os resultados empíricos mostram que grandes fundos obtêm retornos menores se investirem em pequenas empresas, ao passo que obtêm retornos mais elevados se investirem em grandes empresas. Um aumento de um desvio padrão do tamanho do fundo reduz a TIR em 41%. Um aumento de um desvio padrão na interação entre o tamanho do fundo e o tamanho do investimento reduz a TIR em 51%. Isso fornece uma explicação direta de por que grandes fundos obtêm retornos menores e a identificar um caminho de destruição de valor por grandes fundos de private equity. Obrigado pela atenção e segue o meu contato.